E caramba, como é que tá com o link do Prepara Brasil? Não é isso não. Aqui hoje a gente está com... Cadê? Aqui essas feras. Agora tá bom lá no cantinho ali, ó. Pazuello 2212, delegado Ramagem 2217. Olá a todos vocês que estavam acompanhando o debate. Vou começar agora aqui uma conversa de alto nível entre amigos. Deliciosa, nessa noite agradável. Deixa eu botar aqui na tela já. Boa noite, Ramagem. Boa noite, Pazuello. Como é que vocês estão? Boa noite, Eduardo. Boa noite, Pazuello. Essa água aí, Pazuello, é água do Lula, não, né? Como é que é? Essa água aí é a água do Lula? Porra, Bruno, essa água aqui pra quebrar o gato, porque foi longo o negócio, 3 horas de porradaria, meu irmão. Foi um tratorado. Batendo cajado, cara. De cajado na galera. Cara, deixa eu perguntar primeiro aqui. Ramagem, o que você acha que a imprensa vai falar amanhã sobre... Ou melhor, de repente já tá aí agora, mas o que você acha que o pessoal, padrão aí, Vera Magalhães, vai falar? Vão querer desvirtuar, vão querer fazer mimimi, vão falar que o presidente foi desagradável, mas o presidente foi autêntico, deu paulada logo de cara, deixou o Lula desnorteado logo com a primeira pergunta, e os candidatos de 1% é que a imprensa vai colocar que aumentou um pouquinho a colar. Vai ser por aí. Olha, eu acho o seguinte, cara. Aí. Opa, tá falando, Eduardo. Fala aí, Eduardo. Cara, eu acho que... Não, eu ia te fazer essa pergunta aí. Alguma coisa a destacar? Não, eu acho que tem uma coisa para falar, que é o seguinte. Você vê que eles estão combinados, né? Porque a política, ela manda em tudo, cara. Qual é o jogo deles? Eles querem derrubar o presidente com assunto de mulher. Então, eles querem vender uma ideia de que o presidente é misógino, que não gosta de mulher, que é isso, que é aquilo. É impressionante como eles vêm em bloco. É tudo combinado, cara. É tudo combinado. Tu anda nas ruas com o presidente, as mulheres entram em histeria, cara. Em histeria, apoiando ele, gritando o nome dele. Tem que segurar. Então, é impressionante como a narrativa criada... A narrativa combinada politicamente, ela tenta colar uma mentira no presidente. É terrível isso, cara. Eduardo e Pazuello, essa é uma arena que nós estávamos esperando. Não aquela palhaçada que foi feita da Globo, uma total distinção de entrevistas, uma inquisição com interrupção e perseguição, enquanto do outro lado passada de pano e levantada de bola. Num debate como esse, que entram todos ao mesmo tempo e perguntas de todos os lados, a gente vê um presidente que não foge de perguntas, é direto, é autêntico, ele é um comunicador autêntico, ele mesmo disse que não é um autêntico comunicador, mas ele é um grande comunicador por ser autêntico. Ele tem a verdade do lado dele, a responsabilidade, ele tem dados e fatos. Quando vai atacar o Lula, ele foge na dialética, ele tenta fugir da pergunta, porque uma pergunta de corrupção, qual é a resposta que ele vai dar? Então, dali, ele já começa a se perder. O Lula foi muito mal nesse debate. Não estou te ouvindo, Eduardo. Boa. Logo que abriu o debate, eu, como bom membro e funcionário do Gabinete do Ódio, que inclusive remunero várias pessoas pelo país para ficar tweetando nesse momento. Brincadeira, tá, pessoal? Se daqui a pouco junta isso aí, vão falar que eu tô metido em milícia digital. Mas no começo do debate, eu já estava gravando a tela, e, Ramagem, a primeira jogada que eu dei na internet do primeiro vídeo foi justamente esse. Eu falei, olha a diferença de como que a Globo trata um ex-presidiário que todo mundo sabe que roubou, porque o sítio de Atibaia não sumiu, a mala de 50 milhões de Gedel não sumiu, o triplex do Guarujá tá lá, tá tudo lá. Fora o que a gente ainda não sabe, né? Mas você vê a diferença de como que o presidente Bolsonaro pergunta para o Lula e como que a Globo pergunta. É isso que a galera da imprensa às vezes não entende ou não quer entender. O Bolsonaro, ele não é fruto de um marqueteiro. Ele é uma pessoa espontânea e fala o que o povo quer falar e não consegue. O Lula não. O Lula fala o que o povo quer ouvir. É o canto da sereia para conseguir pegar o voto. Então essa diferença, ela quebra paradigmas. Se você vê, logo de entrada, passando aqui com o Pazuello, logo de entrada, o pessoal da Band perguntou, e aí, Bolsonaro se preparou para o debate? Ele, eu fiz o Media Training uma vez em 2018, não adiantou de nada, e eu tô preparado mesmo, vim assim, não tem que estudar nem nada. Ele tava vendo o jogo do Flamengo antes, não é isso, Pazuello? Você jogou jogo do Flamengo. Só, o que fica claro aí, que eu quero falar uma ideia rápida aqui. Você vê o seguinte, tudo, quando você fala em política, em eleição, você tá vendendo uma esperança, né, cara? Que você vai fazer, etc, tal. Você vê que a esperança que o Lula vende, ela é uma esperança de narrativa mentirosa, cara, é falsa. Não tem nada de concreto ali. É tudo besterol. Quando o Bolsonaro fala, a esperança que ele apresenta é de fatos, cara. É de coisas que acontecem hoje, nesse momento, fruto do trabalho dele e da equipe dele. A diferença é essa. Sempre se vende esperança, né? A esperança para um bom governo, a esperança para 2023, mas, no fundo, você vê a diferença do que é narrativa e o que é fato. Delegado, explica pra gente aqui, por favor, juridicamente, como é que ocorreu esse negócio do Lula ser solto? Caso alguém ainda não saiba, como é que ele conseguiu essa manobra? Foi inocentado. Às vezes as pessoas não entendem, a gente tem que ficar repetindo para elas entenderem, né? Mas explica pra gente, por favor. Esse foi um dos grandes absurdos que o STF vem propagando. Se a gente vê o ativismo judicial se extrapolando, atropelando a parte do Executivo, com uma decisão que não me deixou assumir a Polícia Federal, o Legislativo, com a decisão em cima do Daniel Silveira, prisão e condenação,
uma DPF 635, que entrou na política pública, de segurança pública, não deixando a polícia trabalhar e fazer operações em favelas do Rio, e muito nisso, esse desastre, esse absurdo que é contra a legalidade, essa decisão que suspendeu, anulou as condenações do Lula. Em nenhum momento absolveu o Lula, como o Lula colocou no debate. Ele foi condenado em 4 processos, em 3 instâncias, por juízes, desembargadores e ministros do STJ, por um absurdo jurídico. Gostam de falar uma canetada. Uma canetada é pejorativo para dizer que foi algo leviano ou precário. Foi muito pior que isso. Foi contra a total legalidade. A questão do Lula foi colocada, a condenação com diversas provas, conjunto probatório contra ele, foi colocada por uma informalidade, uma formalidade de competência do juízo em questão. Agora, eles foram contra essa legalidade, por quê? Se for anular uma competência dessa que já estava preclusa, não quero ir muito no juridiquês, mas que já estava decidida, e mudar uma competência para uma outra vara, que seria de Brasília, não se anularia o processo inteiro. Essa é a questão que tem que ficar clara. Essa competência era relativa, não se anularia nada, se continuaria. Eles anularam tudo em sede habeas corpus, que não é a peça correta para isso. Então, foi um grande absurdo de uma decisão não fundamentada que trouxe um preso em diversas instâncias de volta a concorrer à presidência da República. Como é que você explica lá fora uma questão dessa? O cara sai da penitenciária condenado para concorrer à presidência da República, se isso não é colocá-lo de propósito a isto? E outra questão que foi levantada ali, Pazuello, aproveitar que o senhor foi ministro da Saúde, foi a questão das vacinas. Algumas vezes, eu não sei se qual candidato exatamente falou, atrasou para chegar a vacina. Teve algum atraso para a chegada da vacina? Como é que o senhor desenha essa situação? Cara, olha só. A gente, quando começa a discutir vacina, a gente tem que voltar lá para 2020. Quando o presidente, o teu pai, o presidente da República, eu peguei o telefone, liguei para ele que a gente precisava comprar, encomendar tecnologia, encomendar vacinas, estrutura para fazer na Fiocruz, ele, em uma semana, nós estávamos assinando a medida provisória e colocando 2 bilhões de reais em agosto de 2020, para a Fiocruz, com a AstraZeneca Oxford, fazer as vacinas. Em setembro, mais 2,5 bilhão, assinado com o teu pai junto com o presidente, para poder entrar no processo de fabricação de vacinas da COVAX Facility, que é junto com a ONU, com a OMS. Isso aconteceu em agosto e setembro de 2020. Em dezembro de 2020, pelo processo de contratação, de tecnologia, etc., com a Fiocruz, nós já estaríamos com as doses da AstraZeneca Oxford. Mas houve um processo, digamos, nunca explicado, onde o IFA chinês ficou preso lá na China e não veio para a Fiocruz o material para a produção da vacina. Para a conclusão, o IFA vem e é concluído aqui a vacina. Isso nunca ficou esclarecido e nós perdemos 45 dias ali para chegar a esse IFA. Agora, é preciso entender que, sem a aprovação da Anvisa, da segurança e eficácia de qualquer vacina, nós não distribuiríamos nada. A Anvisa autoriza o uso emergencial para a Coronavac, já contratada, e para a AstraZeneca Oxford, já contratada, no dia 17 de janeiro. No dia 18 de janeiro, 24 horas depois, nós estávamos distribuindo 6 milhões de doses de vacina para todos os estados do Brasil simultaneamente. 24 horas é atraso? Não sei. Distribuir 24 horas de vacina para o Brasil inteiro é atraso? Eu acho que não. 2 dias depois, mais 2 milhões de doses distribuídas em 24 horas de novo para todo o Brasil, já da AstraZeneca Oxford. Então, e a partir dali, todas as vacinas que chegaram eram distribuídas imediatamente. No momento que a Anvisa autoriza qualquer vacina que ela autorizou, no dia seguinte nós estávamos distribuindo. Quando nós compramos a vacina da Pfizer, que na minha gestão nós compramos 100 milhões de doses da Pfizer, ainda em março de 2020, nós compramos no mesmo dia que foi assinado, promulgada a lei, foi promulgada a lei, que autorizava comprar, independentemente das cláusulas complicadíssimas que a Pfizer nos obrigava a aceitar. No mesmo dia que foi promulgada a lei, nós compramos a Pfizer. Não podíamos comprar antes. Então, 24 horas é atraso? Eu fico imaginando isso, porque é o seguinte, a Pfizer ela não se responsabilizava por eventuais efeitos colaterais. E continua não se responsabilizando. Mas imagina se o presidente compra a vacina da Pfizer sem autorização do Congresso, o que não iam falar dele? Aí ia ser um festival de efeitos colaterais, pode ter absoluta certeza disso. Tinha alguém aqui falando, mudando um pouquinho o tema, né? Falando sobre o orçamento secreto. Gente, tá no meu Twitter. O Kim Paim fez um vídeo excelente. Eu já discursei da Câmara. Orçamento secreto é suave de falar. Porque o Bolsonaro, às vezes meu pai, acho que ele é até muito humilde. Ele vetou 2 vezes o tal do orçamento secreto. 2 vezes. E só não vetou mais porque o orçamento secreto está previsto na LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é bienal. Por isso que ele vetou em 2019 e depois em 2021. Só que em 2021, o Congresso derrubou o veto do presidente. E aí,
é que lascou e começou a ter esse tal do orçamento secreto. Nunca o presidente, né, eu creio eu em sã consciência, deixaria um pedaço tão grande do bolo orçamentário para o Congresso administrar. Não foi pela vontade dele. Isso não é obra do presidente, como ele falou. E outra coisa, para sacramentar, orçamento secreto, o voto de Minerva disso daí foi do senador Rogério Carvalho. Sabe qual é o partido dele? PT, do Sergipe. Ele deu o voto e aí o Senado derrubou por 34-32. Então Lula, ao invés de jogar a culpa no Bolsonaro, ele poderia ser minimamente honesto, eu sei que é difícil para ele, mas falar, né, para realmente quem é que tem culpa nisso daí, que é o seu pessoal do seu partido. Então deixar isso daqui simplesmente claro, vocês estão vendo tudo que está acontecendo, querendo culpar o presidente, ainda comparando o mensalão, deixa eu fazer uma posição aqui. O orçamento se diz secreto naquele momento, mas a transparência pela LDO e a ponta da linha onde vai ser investido vai estar todo claro. Então, tudo que será desenvolvido e colocado nas localidades aparecerá. Se vai haver uma discussão, se a proporção não for devida, isso é para os parlamentares discutirem. O que acontece é que eles não têm nenhum motivo, razão, nem fatos, nem dados para argumentar qualquer caso de corrupção ou de erro de estruturação do governo federal. Então, eles ficam colocando o orçamento secreto, porque o nome é sugestivo, e que não foi dado causa pelo presidente, não tem nenhuma irregularidade e foi votado pelo Congresso Nacional. Só para lembrar, o orçamento secreto é o RP9, né? Só para a gente está falando do RP9. Exatamente. Então, o orçamento secreto é o quê? É dar ao Congresso a destinação de 16 bilhões, 18 bilhões de reais. É essa a ideia? É por aí. É mais ou menos por aí. Vai por aí. Não cabe ao Congresso Nacional dar a destinação de 18 bilhões de reais. É isso que é o secreto? Esse foi um dos pontos mais ridículos da entrevista da Globo. Porque o Lula fez essa contraposição colocando como mensalão. Eu estou batendo na tecla. Eu estou batendo mesmo na tecla. Mas isso que é o secreto? Olha só para lembrar. Esse orçamento é todo ele transparente. Na hora que ele é empregado, na hora que ele é destinado para este local, para aquele estado, ou para aquele município, será que volta? Ou para aquela estrutura... A gente está te ouvindo aí, Ramalho. A tela está preta, mas a gente está te ouvindo. Fala que voltou. Não, ele é a Polícia Federal. Lula roubou aí a tua luz. Te sacando, meu irmão. Acabou a luz aqui. Saiu, mas não saiu, cara. Saiu do Wi-Fi. Então, isso é duro, ele não desiste. Irmão, é perigoso esse negócio. Segurando aqui, ó. Voltou. Aí, não tem nada de secreto nisso, cara. O secreto é o quê? É a discussão política dentro do Congresso do emprego desses 18 bilhões de reais. É o que o Ramalho falou, cara. No minuto seguinte que destinar o recurso, todo mundo sabe para onde foi. E o bizarro... proporcional tem que ser cobrado dentro do próprio Congresso. E o presidente foi bem. O presidente foi muito bem. Ele colocou de cara, isso aqui eu vetei 2 vezes. Ou seja, é um argumento que foi colocado para o STF contestou o Congresso. Não é uma pauta do presidente. O presidente, inclusive, vetou. Não, e o bizarro é que é o seguinte, os caras comparam isso ao mensalão. O mensalão era um pagamento para vincular o voto do cara. O cara pegava um dinheiro por fora, comprava iate, viajava para sei lá onde. O cara entrava onde ele quisesse. Esse tal do orçamento secreto que a Câmara, o Congresso aprovou, o cara pega isso aí e faz uma destinação. Isso vai para a prefeitura, isso vai para um hospital. E de secreto não tem nada, tanto que todo mundo sabe o valor. É por isso que o Pazuello estava repetindo a todo momento. E ó, PF de novo na casa do Ramagem. Voltou. Aí o Wi-Fi entrou de volta. O japonês está aí, meu irmão. O japonês está mandando aí. Mas olha só, pessoal, outro assunto que foi falado ali foi com relação às armas de fogo, né? Eu quero colocar aqui, não era exatamente essa notícia não, mas serve. Deixa eu ver se essa daqui. Fechei. Tem que aprender com o aí, Eduardo. Na verdade, é que estou na correria. Eu queria passar aqui, na verdade, eram vídeos do debate, mas estou tendo dificuldade. Mas sobre armas de fogo, né? A gente tem aqui o Pazuello, general do Exército, o Ramagem, delegado da Polícia Federal. Queria saber o que vocês acham com relação às armas de fogo. O presidente mandou bem ali também no... Na verdade, ele nem teve muita possibilidade de falar, né? Foram mais o pessoal da oposição que falou com relação às armas. Eu quase perguntei para o Ciro. Eu falei, Ciro, você falou que ia receber o Moro a bala. Você é contra o armamento. Você vai comprar essa arma onde, né? Enfim, mas eu queria saber, começando com você, Ramagem, sua opinião sobre armas de fogo, se você acha que influencia a sociedade a ter um aumento da criminalidade. Primeiro que o Ciro ficou em cima do muro. Ele foi bater em arma, mas ele lembrou que ele precisa do rural. Aí no meio do caminho ele falou, mas lá no campo eu acho que precisa. Então ficou controverso o que ele colocou, ele ficou ali no politicamente. O que está claro é que a política do desarmamento foi um fracasso de segurança pública. O que está mais claro ainda são os gráficos fáticos, que a quantidade de homicídio caindo, está caindo a quase 30%. Não é de 3 para 2, não, é 60 mil para 40 mil, ao mesmo tempo que o gráfico de subida de armamentos com cidadão de bem. O cidadão de bem, para ter armas, ele preenche determinados requisitos. Ele precisa de emprego fixo, residência, passar no psicotécnico. Então, tem uma série de requisitos que demonstram que ele é capacitado àquilo e que ele quer, o que ele mais quer é defender seus bens e sua família.
E por quê? Porque a polícia não consegue, por mais preparada e com recursos, estar em todos os lugares. Então, o cidadão de bem ter esse benefício faz com que tenha ajuda, inclusive, para a própria segurança pública. Esse é um exemplo dos Estados Unidos, lógico, e não das ditaduras, que a primeira decisão que eles fazem é tirar o armamento de bem. Eu coloco ainda como um dos benefícios dessa política socialista, ideológica socialista, que tem diversos pilares de benefício aos criminosos. E um deles é esse, desarmar o cidadão de bem para deixar armado o criminoso. Compartilha da opinião, Eduardo, a segunda emenda, lembra dela? Eu não lembro detalhes dela, mas é para o cara se defender. Defender o seu país, defender a sua propriedade e se defender do próprio Estado. A segunda emenda, na verdade, a segunda emenda da Constituição dos Estados Unidos, né? Lá no final do século XVIII. Na Venezuela tem um dispositivo semelhante, sabia, Pazuello? Só que o problema é, desde 2013, o Viva Rio do Brasil fez uma promoção do desarmamento na Venezuela e acabou com a comercialização de armas de fogo. Só tem arma hoje na Venezuela o pessoal dos coletivos, né? As Farc e a ELN, e obviamente também o pessoal cubano que está lá fazendo a segurança e ajudando o Maduro. Então não tem como você derrubar uma ditadura se não for através da força, porque os ditadores não respeitam o voto por natureza. Eu queria botar aqui um próximo assunto falado, foi a questão da pobreza. O Brasil subiu, diminuiu a pobreza, enfim. Joguei lá no meu Twitter também, Bolsonaro SP, para quem quiser olhar, um gráfico em que mostra que a pobreza no Brasil ela está diminuindo. E muito disso é graças ao Auxílio Brasil. Quando o presidente fala que o PT votou contra, é porque é o seguinte, só seria possível o Auxílio Brasil de R$600 se nós aprovássemos, só vendendo a PEC dos precatórios. O PT foi contra a PEC dos precatórios. Por quê? Porque ele queria engessar o governo. Ele não queria deixar o governo dar R$600 para você, que é a pessoa mais humilde, não consegue se erguer sozinha. E além disso, o Auxílio Brasil, o presidente mandou bem também. Mesmo que você trabalhe, você recebe o benefício. Eu vou passar um videozinho aqui de 1 minuto, para a gente entrar nesse tema, falar para vocês aí sobre Auxílio Brasil e combate à pobreza. Como, por exemplo, através do Centrão, nós conseguimos o Auxílio Brasil de R$600 para 20 milhões de famílias. Dá para imaginar isso? E olha só, os partidos de esquerda votavam contra o parcelamento dos precatórios, que era condição para a gente dar lá atrás R$400 de Auxílio Brasil para esses mais necessitados. Então o PT votou contra o Auxílio Brasil de 400. Não, votou contra a questão dos precatórios. Parcelamento, que sem parcelamento você não tem como conseguir recurso no orçamento para pagar os 400. Assim como agora o PT também votou contra, tá? Ou melhor, discursou contra os R$600 e votou favorável. A questão política, assim como a questão de poucos meses, para diminuir o preço da gasolina no Brasil, todos os senadores do PT votaram contra a redução de semestre no Senado. Agora vamos lá, Agora, como é que eu vou trabalhar com o parlamento sem os partidos de centro? Uma questão bem posta aí. Fazer o comentário, Ramagem? Sim, primeiro que a questão dos precatórios foi uma armadilha que colocaram, né? Como o Paulo Guedes gosta de colocar, foi um meteoro que se jogou. E após todas essas provações que o governo Bolsonaro passou, da pandemia, da crise hídrica e da guerra da Ucrânia, que muito influenciou aqui, nós tivemos, sim, o governo federal teve que fazer uma assistência devida à população. E como há uma boa gestão com austeridade, está havendo possibilidade de fazer essa entrega, que é uma assistência devida ao povo sair da pobreza, sair de uma necessidade para ter oportunidade. É diferente do que quer se fazer, não se consegue dar o mesmo auxílio graças à roubalheira de antigamente, e sem querer transformar um país inteiro em assistencialismo. É diferente. É dar oportunidade, tirar mais Estado, menos Brasília, mais Brasil, e auxiliar aqueles que são necessitados para sair dessa faixa de pobreza. Pazuello, você que comandou uma... Não chegou a comandar a Amazônia não, né, Pazuello? Teve lá em Roraima. 12ª região militar, né? A 12ª região militar pega o estado do Amazonas, Roraima, Acre e Rondônia, mas ela é voltada à estrutura territorial logística, né? É uma parte bem pesada. Mas sim, pega é uma das regiões mais humildes do Brasil. Chegou a pegar, é que eu não lembro exatamente o momento em que o senhor deixou de ser ministro da Saúde. Chegou a pegar o auxílio emergencial com certeza, mas o Auxílio Brasil não, né? Não, olha só. Eu quero voltar o filme aí na tua colocação inicial com o Ramagem para dizer o seguinte. Você imagina, quando você vai assumir um governo, lá início de 19, então você tem um plano de governo, você tem seus objetivos, você tem uma estrutura de ministros técnicos, você tem o Paulo Guedes tocando um super ministério com poderes para fazer as coisas acontecerem. Em 2019, muita coisa aconteceu, muita coisa funcionou e, óbvio, o país decolando. E aí, meu amigo, começa a pandemia e começa o quê? Uma coisa completamente desconhecida, onde você tem que tomar decisões em conduta todos os dias. Então, a velocidade do processo decisório do governo Bolsonaro com seus ministros foi fundamental para que as decisões na conduta fossem rápidas e efetivas. E mesmo na conduta, Eduardo Ramagem, decisões de conduta, cara, elas foram fundamentais na pandemia
para nós chegarmos no pós-pandemia decolando, cara. Olha só, pós-pandemia e não pós-guerra, né? Mas durante a guerra na Ucrânia e as consequências da guerra atuais. Então você tem as decisões do que foi feito pelo governo em todos os ministérios, decisões para manter os empregos, manter a economia, manter funcionando, atender as pessoas, vacinar as pessoas, trabalho, criar emprego, tudo que foi feito na pandemia e durante o ano de 21, ele deságua em resultados campeões agora no pós-pandemia. Então, nada está acontecendo por acaso nesse momento com a inflação, nada está acontecendo por acaso com a queda do desemprego, não é por acaso que o país está sendo olhado de forma diferente no mundo como o único país que tende a crescer neste momento. Então, isso tudo é consequência do que foi feito na pandemia. Eu acho que esse é o grande tchan que tem que ser batido. Eu botei na tela aí, Pazuello, o gráfico com relação à pobreza. Né? Famílias com menos de 1,90 dólares por dia, né, em percentuais totais. No mundo, está quase 10%. Houve um leve aumento nos últimos tempos aí, obviamente por conta da pandemia, aumento de 15% nos últimos tempos. E no Brasil está a linha verde, o Brasil está ali, ó, em 4%, em uma queda, mesmo durante a pandemia, graças a esse auxílio emergencial que depois se transformou no Auxílio Brasil e que o presidente já falou que será mantido. Ele conversou com o Paulo Guedes e falou que será mantido o auxílio. Deixa eu voltar aqui na tela, calma aí. Será mantido, porque aqui faltou luz novamente, mas a gente é brasileiro, a gente não desiste. Rio de Janeiro, cada tiroteio aí fica a luz. Aí. Ou alguém furtou, né? Alguém furtou. E será mantido com uma gestão com austeridade, uma gestão com eficiência, integração entre ministérios, coisa que não se via em governos anteriores. Os ministérios eram verdadeiros feudos, então não se comunicavam pelos propósitos de corrupção, que a gente sabe. Então, o que se viu que o Brasil empregou um percentual do nosso PIB entre os países emergentes, disputando com a Austrália, quem mais empregou o nosso PIB no combate à pandemia. E tendo voltado, a dívida pública voltado mais rapidamente aos patamares antes da pandemia. Por isso nós estamos com o PIB subindo, desemprego caindo e mais oportunidades para a população. É o dever de casa bem feito, né, brother? Exatamente, Pazuello. Dever de casa bem feito. Finalmente, agora vou conseguir aqui passar um dos vídeos. Fiz mágica aqui, meu Deus do céu. Em homenagem a todo mundo aí que tá aqui falando de gado, falando de sei lá mais o quê, tchutchuca do Centrão. Vou passar um vídeo para vocês aí, para ver se vocês sofrem esse exorcismo, ver se vocês abrem o olho. Pela primeira vez, que gosto que dá você. Olha, baita orgulho do meu pai. Às vezes eu falo assim, pô, é meu pai, mas não é porque é meu pai, não. Porra, do caralho. Olha isso aqui na cara do vagabundo. Bem, é do Lula. Ainda bem que a natureza criou esse monstro do coronavírus. Que moral tu tem para falar de mim, o ex-presidiário? Tá? Nenhuma moral. Sigilo de 100 anos, uma lei lá do tempo da Dilma. Para as questões pessoais, meu cartão de vacina ou quem me visita na Alvorada. Nada mais além disso. Orçamento secreto. Eu vetei. O parlamento derrubou o veto. É lei. O seu partido, Lula, votou para derrubar o veto no tocante ao orçamento secreto. Não tenho nada a ver com isso. E dizer a vocês também, a vacina corromper, tentou corromper, está de brincadeira, nobre senadora, tentou corromper, cadê a corrupção? Cadê o contrato assinado? Cadê a nota? Não tem nada. Só fake news e mentira a meu respeito. Pazu, como é que é esse escândalo de corrupção de R$0? Explica pra gente, que obra de arte é essa, cara? Brother, olha só, pareceu um maluco, cara, lá na CPI, inventando um caô, uma história sem fim. Meu irmão, olha só. Um maluco não, um cara que já é famoso por ser irmão de estelionatário, né? Bom, 7-1, cara. O cara é 7-1 nos Estados completo, Unidos, cara. veio pro Brasil. Esse 7-1 tava no Distrito Federal, a barra sujou pra ele lá. Veio ser candidato aqui em São Paulo, cara. Porra, tá igual o Moro, cara. Já largou na frente do Moro, né? Que o Moro nem saiu candidato em São Paulo, nem conseguiu. Teve que voltar lá pro Paraná, se ver com os paranaenses e não tá boa a barra pra ele, não. Olha só, eu vou dizer uma coisa pra ti, cara. A pandemia, como ela era realmente uma coisa completamente desconhecida e as decisões eram todas eram passíveis de ser sim ou não, é um prato cheio para a política, cara. Ou seja, se você não sabe nada e o presidente diz que é água, aí tu diz, pô, brother, ele tá errado, é pedra. Se tu não sabe nada e tu diz que é pedra, aí não, como ele disse que é pedra, então é água. Ou seja, fica fácil você trabalhar uma narrativa quando você está lidando com um troço que ninguém conhece, o desconhecido. Entendeu? Você não sabe para onde anda. E aí, meu amigo, o nego criou narrativas políticas para tentar desidratar o presidente, que ele estava muito, muito acima de tudo. E agora está voltando de novo, vai voltar forte. E vou dizer, eu acho que ele já descolou completamente de Lula, e nós estamos aí, vai dar primeiro turno, brother. Eu não vou ficar surpreso se der primeiro turno. Juro para você. Vai dar primeiro turno, cara. Assim, o que eu vejo, né? Pelo menos eu, aqui em São Paulo,
a gente foi em Piracicaba, foi em São Carlos. Teve um cara que chegou perto de mim lá. Tiveram 2 candidatos em São Carlos que vieram naquele estilo Mamãe Falei, sabe? O cara lá da Ucrânia. Vieram fazendo videozinho. Aí imprensa, não sei o que, eleitor nada. Um é vereador do PSOL, o outro era candidato do PMDB. Os 2 candidatos a estadual. Mas tirando esse capítulo retardado, desses retardados aí, Piracicaba, sensacional. Votuporanga hoje de manhã com Tarcísio, sensacional. Em Jales, muito bom também. O interior todo aqui no estado de São Paulo tá igual 2018, né? A nossa campanha, eu tinha o hábito de sair pelas ruas e fazer o que a gente chama de arrastão, né? Que é botar em para-brisa de carro, passou alguém, panfleta, vai na caixa de correio da casa em série ali. Eu não consigo mais fazer isso, porque a gente para, bate uma foto, outra pessoa para, bate uma foto, alguém para o carro, enfim. Tá voltando aquele clima de 2018. Aí no Rio de Janeiro, Ramagem, como é que é a tua percepção com relação à campanha eleitoral? E ainda falta esquentar. A gente sabe que a campanha vai esquentar mesmo quando entrar setembro e depois do 7 de setembro também, né? Está no mesmo sentido, Eduardo. Eu tenho andado bastante pelo município capital do Rio, diversos bairros, e andado pelo interior. Então, você se depara de classe A a D. Você verifica realmente que há uma maioria, e muito esperançosa, da continuidade. Quando você se depara com questões fáticas que não dá para discutir, quem é que arrasta multidões pelas ruas? Em motocicletas, em eventos, inclusive no Nordeste, não apenas na capital, mas na cidade 2, 3 do interior. E mais, quando vai às redes sociais, o presidente toda quinta-feira tem a live dele. Bota 300 mil pessoas. Quando foi nos podcasts, bateu recordes. Então, quando você vai comparar com o ex-presidiário, eu fui na Cinelândia para poder verificar o que aconteceu. A Cinelândia é um local tradicional de manifestações do Rio de Janeiro. A manifestação do PT teve que se colocar tapumes, teve que se concentrar num local. Eu vi isso aí. Uma pessoa não sai de casa nem para jantar. É esse que está líder das pesquisas? Então, eu pergunto isso nas ruas. O que você está achando? Eu não falo nem se ele confia ou não em pesquisa. O que você está achando das pesquisas? O pessoal vê como um absurdo. Que não é. Onde é que eles estão fazendo essas pesquisas? Por quê? Se a matemática aplicada, a técnica está correta, chancelada pelo TSE, que a gente já também não tem muita credibilidade para nós, onde é que eles estão fazendo essas perguntas das pesquisas? Estão fazendo o quê? Na sede do PT? Numa penitenciária? Devem estar fazendo no Projac, não é possível. Às vezes eu me pergunto sobre com relação às pesquisas, eu vou botar aqui na tela rapidinho para explicar só uma das maneiras, tá, que é feita pesquisa no Brasil. Olha só, calma aí, deixa eu botar essa aqui, que essa aqui é sensacional, ó. Não. Cadê? Isso aqui. Pessoal, isso daí é a pesquisa da Genial Quest. É uma das mais citadas hoje em dia, tá? Vamos pegar aqui, ó, no quadro do meio, a gente tem aí o Maranhão. Você tem ali São Luís, o número de pessoas entrevistadas pela Genial Quest, 32. E logo abaixo, com uma tarja verde, você está vendo Imperatriz, 0 pessoas entrevistadas. Aí tudo bem, vamos ver ali como é que esse pessoal votou em 2018. Em Imperatriz, o Bolsonaro ganhou em 2018 com 55%. E é a segunda cidade com o maior número de eleitores do Maranhão. Só que a Genial Quest desprezou Imperatriz e foi para outra cidade. Ali abaixo você tem Alto Alegre do Maranhão, Alcântara, São Luís Gonzaga e até São Francisco do Brejão, que tem 6 mil eleitores a cidade apenas. Então o que acontece? Para a pesquisa ser regulamentada no TSE, ela tem que ter parâmetros, acreditando que eles são sérios, tá? Que eles fazem isso. Tem que ser 53% mulher, 47% homem, tem que ter tantas pessoas de tal idade, tantas pessoas com tal renda, para tentar reproduzir o retrato da sociedade brasileira. Mas não fala nada com relação à região. E nessa daí, filho, os caras deitam e enrolam. Aí você vai no Datafolha, vai lá no site TSE, pesquisa Datafolha. Nem a cidade o Datafolha costuma disponibilizar. Então, meus caros, quem acredita em pesquisa, pelo amor de Deus, né? É complicado de você querer dizer que as pesquisas reproduzem a verdade. Fora isso... Se você for lembrar que em 2018 não retratava, o presidente não ganhava de ninguém, no segundo turno não ganhava de nenhum outro candidato, e em 2020, pior ainda, as pesquisas botavam todos os candidatos prefeitos de esquerda sempre uma margem muito mais à frente. Então, essa é uma constatação que não se deve, no mínimo, não se deve confiar no resultado das pesquisas. Eles vão sempre tentar ajeitá-la para o final, perto das eleições. É o pouso forçado na realidade. Olha, eu sei que você passou no Rio de Janeiro. Tu sabe que Rio de Janeiro, também andei um pouquinho, né? E eu vou dizer uma coisa, cara. É 70-30. 70-30 no Rio de Janeiro. Onde a gente anda. Claro que tem. É óbvio que tem um pessoal ainda raivoso, um pessoal ainda cego, que é uma esquerda nervosa no Rio de Janeiro, somente a caviar. Né? E isso é real. É real. Mas, meu amigo, você anda em municípios do interior, você vai em reuniões ou vai em lugares, você vai em lugares que tem de tudo lá dentro. Meu amigo, porra, todo mundo vem para cima, cara. Todo mundo vem tirar foto, todo mundo vem. É Bolsonaro, é isso mesmo, cara, é Bolsonaro. Então, a minha percepção aqui no Rio é que vai ser muito forte a votação no presidente, muito forte. E isso aí vai colocar também, dar uma chance aí para a base que apoia o presidente, que está se candidatando, para ir junto com o presidente Bolsonaro aí para Brasília.
É a minha observação. Opa, foi mal. E uma coisa que é interessante, o Pazuello levantou a bola, e é essencial, na verdade, não é só interessante, não. É que vocês estão vendo que o problema não está no presidente da República. Ele carrega uma barra pesadíssima. Só que a vida dele seria muito mais fácil se ele tiver um Congresso mais alinhado com as ideias dele. Então o que a gente precisa? Precisa de deputados federais e senadores que pensem de maneira mais convergente com o presidente. É por isso também que eu estou aqui com o Ramagem e com o Pazuello. Os dois são candidatos a deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro, tá? Aí, Ramagem tá aí do lado. O Ramagem é o 2217, o Pazuello é o 2212, e eu queria aqui passar um videozinho deles para ver se vocês concordam, se eles estão se saindo bons candidatos. Cadê? Quero ver, Ramagem, quero ver esse vídeo, hein? Ih, cara, bem, não deu tempo de subir o vídeo? Não deu tempo de subir o vídeo, cara. Pra que essa amizade? Pra que essa amizade, cara? Essa hora. Mas, ó, deixa eu começar com o Ramagem, depois passo pro Pazuello. Deixa eu tentar subir o vídeo aqui. Ramagem, o que você tem a dizer que te motiva a sair candidato e ser o representante dos cariocas e fluminenses na Câmara dos Deputados? Olha, Eduardo, é uma felicidade ver nas ruas que surgiu realmente uma direita consciente, que a polarização não é para uma estrutura de alternância de poder democrática, não. Se nós perdermos essa eleição, vai voltar todo esse câncer para trás de roubalheiras, de atraso, de política identitária, de vitimismo, de assistencialismo, para tomar o país e nos levar, destruir nossas riquezas, acabar com oportunidades e levar o povo para a miséria. O que aconteceu comigo, e aí já é a instância de STF, que foi negada a mim uma possibilidade de assumir o mais alto cargo da minha instituição, que eu atendia os requisitos e cumpria com o currículo exemplar e de confiança do presidente da República. Quando surgiu essa possibilidade, o presidente da República me deu essa missão. Por que ele me deu essa missão? Porque ele precisa de gente de confiança dele, leal, que ele conhece, e que vai defender os valores da sociedade, os valores da família brasileira, os valores de fé da nossa cristandade dentro do Congresso Nacional, diferente dos tantos que o traíram em 2018 e seguintes durante o mandato. Então, nós estamos vindo com muita vontade, muita força, vamos chegar lá, e o que é uma felicidade muito grande. Entrar na política e lidar com a população está sendo muito gratificante, como as pessoas estão imbuídas de um Brasil melhor, de um desenvolvimento e mais oportunidades. Então, estou muito feliz e vai dar certo. Sem áudio, Eduardo. Aí. Foi mal. Pazuello, tua vez, manda ver. Cara, o negócio é mais simples. O Ramagem está bem rebuscado nessa história. Eu estou mais simples. A gente, obviamente, passamos lá um ano no Ministério da Saúde, depois um ano na presidência, direto com o presidente, ali no dia a dia. E ficou claro para mim ali que tem que botar a cara a tapa. Nós temos que fazer exatamente o que a família Bolsonaro fez. Nós temos que trabalhar pelo país na política, que é onde as coisas se resolvem. A gente não tinha essa noção toda de política no país até pouco tempo atrás. A gente não dava tanta importância assim. Essa é a verdade. Quando a gente nota que tudo é resolvido ou não pela política, você tem que ir atrás dessas soluções. E nem todo mundo pode botar a cara a tapa, né, Eduardo? Né, Ramagem? Acabou que tem que estar limpo. Não pode ter rabo preso. Então, tem que ter a confiança do presidente da República, tem que ter a confiança da equipe que está em torno, como todos vocês aí. E isso vai restringindo também. Então, você acaba olhando e dizendo, sou eu mesmo. É o Ramagem mesmo. Nós temos que ir para cima. Então, a primeira análise, ela vem de que não pode deixar o presidente sozinho. Não pode deixar o Bolsonaro sozinho enfrentando esse mundo, esses lobos, cara. Lobos. E eu falo isso daí até no nível estadual. Por exemplo, aqui em São Paulo, é vacilo você eleger o Tarcísio e não botar uma base de deputados estaduais claro. pra cá. O cara vai ser ter, devorado. Cara. Essa compreensão, o pessoal não tem. A pessoa está longe ainda da compreensão da coisa. Tem que ter uma base, tem que ter gente que consiga articular. Também não adianta botar leso, cara. Tem que botar gente que possa articular, gente que saiba falar, que entenda o que está falando. Não pode brincar com isso mais. Não pode brincar mais com isso. Então, eu acho que quando a gente nota o tamanho da missão do presidente, quanto isso muda o nosso país e o estado do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro precisa ser olhado com a atenção que merece. O Rio de Janeiro sempre foi a ponta de lança do nosso país. Por que está caindo? Por que se tornou essa complicação toda, com toda essa corja na política nesse tempo todo? Porque nós deixamos. Porque nós não botamos a cara a tapa, porque nós não nos apresentamos para jogar. Então, essa é a razão principal. Nós temos que cortar aqui no Rio de Janeiro essa política podre e começar com o que interessa para servir ao Estado e servir a população do Rio de Janeiro. E, pessoal, o Congresso é a casa do povo. Eu vou aqui, não vou me furtar de fazer uma comparação desses dois candidatos com um cara que é peso pesado na política, um cara que
tá pedindo voto na rua e preza pela sua biografia. Eu quero que vocês comentem se o Pazuello e o Ramagem mandaram melhor do que esse cara aqui, ó. Olha só, estamos aqui no estacionamento do Parque Barigui, com esse pessoal. Aqui estamos fazendo colocando aquele, como é que é o nome que vai? Perforade? Eu chamo de Grodex, mas quiser passar e colocar, para fazer uma propagandinha, tá convidado, hein? Vamos ficar até meio-dia aqui no Parque Barigui. Que a galera tá zoando o muro, cara. Nossa senhora, cara. Nossa. E não conseguiu a vaga em São Paulo, foi pro Paraná. O pessoal do Paraná, meu Deus. Vai chutar ele de volta, cara. O Pociúncula que botou bem. Que desenvoltura, hein, Muro? Toda a malemolência. Como o Pazuello falou, não adianta botar leso, né, Pazuello? Botar um leso ali. Puta merda. Leso não dá, cara. Pessoal, eu vou passar para vocês para as considerações finais, mas antes, passando aqui que eu consegui subir agora, o primeiro vídeo da primeira pergunta do presidente Bolsonaro. Foi o que eu falei ali, da diferença entre o William Bonner e o presidente Bolsonaro, e é por isso que o presidente Bolsonaro fala o que as pessoas querem falar e não conseguem. A Petrobras, ao longo de 14 anos de PT, se endividou em aproximadamente 900 bilhões de reais. Fruto de desmandos, refinarias começaram concluídas, entre tantas outras coisas. Esses 900 bilhões de reais daria para fazer 60 vezes a transposição do Rio São Francisco. Ou seja, o povo nordestino sofreu por falta d'água por causa de corrupção do seu governo. Mais ainda, esse montante é equivalente a 120 vezes o orçamento do Ministério da Infraestrutura. Eu estou falando isso para que você tenha noção do tamanho da corrupção somente na Petrobras. E delatores devolveram 6 bilhões de reais. Ou seja, corrupção houve. Ô, presidente Lula, o senhor quer voltar ao poder para quê? Para continuar fazendo a mesma coisa na Petrobras? Pessoal, o recado é claro do presidente, né? Poxa, pelo amor de Deus, você já foi roubado. Nós já fomos roubados. O presidente Bolsonaro, com uma pandemia, com guerra na Ucrânia, começando o governo com Brumadinho, óleo no Nordeste, fogo na Amazônia, já gerou para mais de 4 milhões de empregos. A gente está conseguindo finalmente reduzir para casa de um dígito, abaixo de 10%. Isso não acontecia, abaixo de 10%. Isso não acontecia desde 2015, lá no governo Dilma. Então agora que a gente está conseguindo recuperar daquele tombo do PT, não é justo que vocês coloquem, né, de volta na cena do crime justamente quem cometeu o crime. Ramagem, suas palavras finais. Se quiser emendar aí na questão de corrupção, falar da sua atuação na Polícia Federal também, do seu currículo, por favor, fica à vontade. Não, primeiro falar do ex-presidiário, né? Quantos escândalos de corrupção, de peculato, presidente do PT, secretários do PT, Banco do Brasil, presidente do Banco do Brasil, da Caixa, de todas as estatais, preso. Isso é crime contra a administração pública. Ele não foi absolvido de nenhum desses crimes, foi uma canetada no lado. Ele está concorrendo para assumir como chefe da administração pública. Isso é inconcebível. O presidente Bolsonaro foi muito bem no debate, tratorou. Por quê? Porque tem dados, tem fatos, é autêntico, tem resposta na ponta da língua e conhece todos os assuntos. Enquanto o outro lado foge das perguntas, por quê? Porque são constrangedoras para ele. Não há como se furtar aos fatos. Nós estamos com o presidente Bolsonaro. Por quê? Porque o presidente pode muito, mas não pode tudo. Na nossa Constituição, o Executivo depende muito do Legislativo. O Legislativo aprova as leis, faz toda a gestão orçamentária e fiscalização. Ele precisa de pessoas que ele conheça o trabalho, que sejam leais a ele e que tenham conteúdo para trabalhar forte por uma direita, por um Brasil melhor. Então, estamos juntos, vamos em frente, vai dar certo. Uhum. Cadê? Pazuello, manda ver. Vamos lá. Olha só. Eu quero voltar um pouquinho no negócio da arma, cara. O povo armado é a garantia da manutenção da liberdade, cara. E aí, quando você fala em liberdade, você puxa os valores que o presidente fala todos os dias, para mostrar a coerência do que nós estamos falando. Nós estamos falando de família, nós estamos falando de pátria, família e liberdade nessa linha. Então, é preciso compreender e ter coerência com o que se faz. Eu queria voltar nesse ponto para voltar, então, no porquê e nas minhas considerações. E queria colocar aqui que eu tive muita honra, cara, de ser convocado para a missão pelo presidente da República para ser ministro da Saúde. Eu jamais negaria. E jamais negaria qualquer missão que pudesse ajudar o povo brasileiro, salvar vidas numa guerra como aquela que foi o combate à Covid-19. Então, ter sido lembrado pelo presidente e a ser acionado para assumir lá, me dá muita honra e eu tenho muito respeito a ele por isso. Depois que nós terminamos a missão no Ministério da Saúde, em março de 2021, eu fui trabalhar com o presidente direto como assessor especial para assuntos estratégicos da presidência. E convivi com ele ali no dia a dia. E eu queria fazer aqui um testemunho que eu já fiz em outros lugares e eu quero fazer de novo. Eu quero deixar isso muito claro. O presidente trabalha muito, tem profundidade em todos os assuntos dos ministérios. Isso daí que é a verdade. As coisas não acontecem apenas porque acontecem porque tem um líder, um chefe
empurrando para que as coisas aconteçam. Eu vi o presidente se empenhar diretamente para fazer as ações como o Auxílio Brasil, para fazer as ações para baixar o combustível. Eu vi isso, ninguém me contou. E era o dia inteiro batendo, o dia inteiro tratando com política, tratando com o Congresso, tratando com o Ministério, chama a Petrobras, bate. Isso é trabalho, cara. E isso fez com que a gente se motivasse, eu me motivasse, Ramagem igual. Eu falo pelo Ramagem aí, nesse momento eu falo por ti junto, irmão. Nós nos motivamos por ele. Essa é a motivação. Não é só uma motivação interna nossa. Ah, eu descobri que eu quero ser político. Não, cara. Nós nos motivamos pelo exemplo dele e esse é o caminho que nós estamos seguindo. Confiem que a gente tem valores, confiem que nós vamos lutar pelo nosso país, que nós aprendemos a servir a pátria, o Ramagem na Polícia Federal, o Eduardo na Polícia Federal e eu no Exército por 48 anos. Servir para nós é normal, é o nosso dia a dia. Nós servimos a pátria, servimos ao povo brasileiro. E vamos continuar servindo como políticos. Nós vamos ganhar essa eleição e vamos fazer uma bancada forte do Rio de Janeiro no Congresso Nacional, Ramagem. Vamos junto. Muito bem, Pazuello. É isso. Bora. Pazuello, te encontro lá 7 de setembro, em Copacabana, Pazuello. Porradaria, meu irmão. Pessoal, agradecer vocês. Antes de fazer aquele merchan, estou fazendo o lançamento do meu livro com o Matheus Colombo, dia 6 de setembro, no Instituto Conservador Liberal, em Brasília. Perfeito. Jair Bolsonaro, o fenômeno ignorado. Conta a história de vida pregressa do presidente. Depois eu entro ali na questão da eleição de 2018 e um pouquinho do governo, para a gente ter uma contraposição de alguém que participou desse processo de dentro, porque tem muito lixo circulando aí, tem até documentário, né? Aquele Democracia em Vertigem, enfim. Mas é isso daí. Ramagem, Pazu, obrigado. Tamo juntos. Abraço, galera. Um abração. Fica com Deus. Deixa eu ver aqui, expulsar o estúdio. Pá. E, pessoal, lembrando para vocês também, estão reabertas as vagas lá para o nosso Prepara Brasil, nosso curso, treinamento, que a gente diz, né? Junto com o Feras, aí sempre falo da Ana Campanholo. Eu sou fã do Rogério Greco. A gente trata de ativismo judicial. Ele, 3 décadas de Ministério Público. Nicolas Ferreira, dispensa comentários, também está lançando um livro falando do cristão na política. Não comprei ainda, mas está na minha lista para comprar. Então, para você que tem interesse e entende que esse é o ano aí, talvez, na minha opinião, já é, né? Os mais decisivos dos últimos anos. Eu recomendo a você a entrar lá em preparabrasil.info, beleza? Entra lá, dá uma olhada, se for do seu feitio, dá para parcelar em 10 vezes de R$17. É menos do que uma pizza por mês para você adquirir aquilo ali que é praticamente uma mini universidade conservadora. É isso daí, pessoal. Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus. Muito obrigado pela essa audiência que foi recorde hoje aqui para mim. Até mais.